Capítulo 34. Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe apontou à porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olha como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças! Que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe! E com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso. Não era nada. Maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cosido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto. Mas, de atropelo, lhe encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava meus lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro, e todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha os esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como. E tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir novamente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta, e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e, baixinho, repeti que era homem. Ainda agora tenho o eco aos meus ouvidos. O gosto que isso me deu foi enorme. Colombo não o teve maior, descobrindo a América, e perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde. Nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara-me. A lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes abertos por ela no muro do quintal deu-me grande abalo, como vistes. Nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade. Não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuso um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isto mesmo. É o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de várias espécie, muitas intelectuais, igualmente intensas. Grande homem que fosse,
a recordação era menor que esta. Capítulo 35. O protonotário apostólico. Enfim, peguei dos livros e corri à lição. Não corri, precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive ideia de mentir, alegar uma vertigem que me houvesse deitado ao chão, mas o susto que causaria à minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos. Tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não, vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que, por decreto pontifício, acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Esta distinção do Papa dera-lhe grande contentamento e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que lhe soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios. Mas que era protonotário apostólico? O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se no parceiro de Voltarete e repetia, protonotário apostólico. E voltando-se para mim, prepara-te, Bentinho, tu podes vir a ser protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título, estava em pé, dava alguns passos, sorria ou tamborilava na tampa da boceta. O tamanho do título como que lhe dobrava a magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, era demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral, subentendia-se apostólico. Protonotário Cabral. Sim, tem razão, protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu prima Justina, para se ir acostumando ao uso do título, isto o obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, são só as honras, observou minha mãe. Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir, não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia e etc., se empregue o título inteiro, protonotário apostólico. No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudia a distinção e recordou, a propósito, os primeiros atos políticos de Pio IX, grandes esperanças da Itália, mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também, e este aplauso não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isso mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me Peralta, mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo, há de ser padre, e padre bonito. Não se esqueça, mana Glória, e protonotário também, protonotário apostólico. O protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção do meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rebatemos este, dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar envelhecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso, não propriamente glutão,
Comia pouco, mas estimava o fino e o raro, e a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos, e para agradar a minha mãe, novamente pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no próximo ano, e oferecia-se a falar ao senhor bispo, tudo marchetado do protonotário Santiago. Capítulo 36. Ideias sem pernas e ideias sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar, e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular, boca sobre boca. É isto, vamos, é isto. Ideia só, ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo, ou, se preferes, a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam, depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse, e outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela, e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era a ocasião de pegá-la, puxá-la, beijá-la. Ideia só, ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então obedeceria ao primeiro versículo, aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca, e pelo que respeita aos braços, que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo 6º do capítulo 2º. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação.